Prefeito Bruno Covas, é um prazer falar com o senhor. Agora é a hora da onça beber água. É uma correria para ninguém botar defeito. O senhor fez Roda Viva ontem, tem agenda hoje e nos atende no meio do caminho. Como é que está essa campanha? Bom dia, Datena. Bom dia para você, ouvinte. Prazer mais uma vez falar com vocês. Reta final, mais 5 dias de campanha até o próximo domingo. Agora, claro, como você mencionou, intensificar. Cada voto conta. Importante nesse momento, a população está decidindo quem vai votar para prefeito no próximo domingo. Estou muito animado, muito confiante. Durante a campanha pude mostrar um pouco quem eu sou, o que eu fiz na cidade de São Paulo. As pessoas puderam me conhecer mais, as pessoas puderam saber um pouco sobre a minha visão de mundo, o que fizeram na educação, na saúde, na habitação, o que pretendemos fazer nos próximos 4 anos. Então, estou muito feliz, muito contente, muito animado. O que se previa era uma campanha mais pegada, não é? Era uma campanha até que pudesse caminhar para atos de violência ou coisa parecida. E o que a gente está vendo aqui é um banho de democracia. Até agora as ideias estão sendo confrontadas, esse é o princípio básico da democracia, e até agora a campanha está num ótimo nível, apesar das diferenças que existem entre os candidatos, o que é natural, não é isso, Bruno? Mesmo debates, o comportamento tem sido muito bom. Enfim, aí não tem tido nenhuma ação da canela para baixo. Quem acompanhou o debate do Trump e do Biden viu que ali o debate escambou para o lado pessoal. Acho que cada um tem colocado a sua visão de mundo, o que pensa, o que entende como democracia, o que acha o correto a ser feito, a importância ou não das parcerias, da responsabilidade fiscal. Cada um tem colocado um pouco a sua visão de mundo. A gente tem mantido um bom nível de debate. Acho que é isso que a população quer ver. É assim que as pessoas querem que os políticos se comportem, sem baixar o nível, sem ter qualquer tipo de ação que acabe não aumentando o potencial de votos. Não adianta você ficar batendo. Os defeitos do adversário não aumentam as suas virtudes. Então, não é esse tipo de campanha que eu fiz no primeiro turno e também não seria agora no segundo turno que a gente faria esse tipo de campanha. Fato novo, pesquisa Datafolha reduz a diferença entre você e o Guilherme Boulos, não é? Faltam poucos dias para a eleição. Pesquisa dá um norte no caminho. Ainda há uma diferença, uma gordura a ser queimada, mas é mais emocionante a disputa a partir de agora, mesmo porque domingo já é dia de eleição, Bruno. E a pesquisa mostrou que nós mantivemos os 48% de intenção de voto. O candidato adversário cresceu em relação aos indecisos, em relação aos brancos e nulos. A gente manteve o mesmo patamar, que é um excelente número, um excelente resultado. Você ter 10 pontos diferentes de votos válidos a 5 dias da eleição é um resultado muito bom. É muito mais do que tinha o João Dória sobre o Márcio França 5 dias antes da eleição. Então, mas volto a dizer, né, como você mesmo mencionou, pesquisa não substitui a eleição. O importante é no dia as pessoas irem votar, é importante as pessoas saberem que o futuro da cidade de São Paulo está nas mãos delas e comparecerem no próximo domingo. Ler a pesquisa é muito importante, você tem um time muito bom, inclusive o Wilson, que eu conheço, é o cara que está conduzindo a sua campanha. Então a leitura da pesquisa é fundamental. E essa leitura aponta que os candidatos de maioridade estão do seu lado, né? E a tendência é que esses candidatos não votem com medo da Covid. É importante você chamar a participação desse pessoal para o momento do voto e destacar que haverá segurança no momento do voto, não? Bom, é importante todo mundo comparecer para votar. A abstenção cresceu 10 pontos no primeiro turno do que a abstenção histórica na cidade de São Paulo. As pessoas, claro, com receio, com medo por conta do coronavírus, mas quem esteve lá viu que estava todas as sessões preparadas para isso, as pessoas levando caneta dentro de casa, com separação, com espaçamento entre as pessoas na fila, não houve nenhum problema apontado por nenhum eleitor, todo mundo se dividindo ao longo do dia para poder votar, as pessoas deixando os mais idosos votando na parte da manhã, das 7 às 10 da manhã, quando o tribunal tinha solicitado
para que preferencialmente somente o pessoal da situação de alto risco do coronavírus pudesse votar. Então não houve nenhum problema apontado no dia, então as pessoas podem ir tranquilamente votar no próximo domingo. Questão de polêmica sobre coronavírus em São Paulo, né? Já a afirmação do Einstein que há crescimento de casos e internações no Hospital Albert Einstein. O Sírio a mesma coisa. Ontem no Hospital da Lapa, que é municipal, houve confusão com pacientes misturados de Covid e pacientes com outro tipo de doença. Você mantém a posição de que a Covid não aumenta em São Paulo, mas não está batendo com as notícias que a gente recebe. Os números agregados da cidade de São Paulo, da cidade como um todo, mostram uma estabilidade em relação ao número de casos, uma estabilidade em relação ao número de óbitos na cidade, um aumento da quantidade de internações, mas também um aumento da quantidade de pessoas de fora da cidade de São Paulo que estão se internando na cidade de São Paulo. Há também uma redução da quantidade de leitos referenciados Covid, em especial na rede privada, que começou a ficar com esses leitos ociosos e passou a utilizar esses leitos para outras cirurgias. Então, portanto, quando você tem a comparação, olha, estava em 30%, agora está em 50%, você tem uma diminuição da quantidade total. Então, antes a gente falava em 30% de um total de 31 leitos por 100 mil habitantes. Hoje a gente fala em 50% de um total de 19 leitos por 100 mil habitantes. Então, os hospitais que tinham deixado de deixar leitos reservados para o Covid passaram a atender para outras cirurgias. É por isso que a gente está reforçando nessa semana mais 200 leitos municipais para não ter nenhum tipo de problema e a gente continuar na cidade de São Paulo a atender todo mundo. Volto a dizer, a cidade de São Paulo não teve casos que a gente viu repetido no mundo afora do médico escolher quem era entubado ou quem não era entubado. Isso não aconteceu e não vai acontecer na cidade de São Paulo. Agora, é importante as pessoas também manterem o foco. Lembrar que o vírus ainda existe, ainda é uma realidade a ser enfrentada, não é momento para aglomeração, não é momento para festa, não é momento para deixar de utilizar álcool, gel, deixar de utilizar máscara, deixar de utilizar, lavar as mãos sempre que possível. Então, as pessoas vão lembrar que esse ainda é um desafio a ser vencido aqui na cidade. Não há espaço para o discurso de tudo bem, já passou, e também não há espaço para discurso alarmista na cidade de São Paulo. A gente está acompanhando diariamente esses números e diariamente a gente vem se reunir também com a vigilância sanitária para avaliar, para verificar o que fazer, o que deixar de fazer na cidade de São Paulo. Então a população vai ficar tranquila que não é o calendário eleitoral que pauta a Prefeitura de São Paulo no que diz respeito às ações que são tomadas aqui da cidade para poder conter a pandemia do coronavírus. O Bruno tem agenda e a própria assessoria do Bruno, pelo tempo de agenda, pautou o tempo dessa entrevista. Então, essa é a última pergunta. Numa corrida, tá? A fase final é importante mesmo porque, queira ou não, a diferença diminui entre você e o Boulos. Numa corrida, ele está no seu retrovisor. Você sempre foi contra o já ganhou, tá? Mas também sempre foi contra o já perdeu. Agora, quando o cara aparece no seu retrovisor, o negócio o que é? Manter a calma ou enfiar o pé no acelerador? Não tem nenhum sentido eu ter um comportamento no primeiro turno, ter outro comportamento no segundo turno, outro comportamento no governo. Eu sou o mesmo Bruno. Mesmo Bruno como político, mesmo Bruno como advogado, como pai, no primeiro, no segundo turno. Eu faço política do jeito que eu acredito, que é falando a verdade, que é dizendo não quando é preciso dizer não, dizendo sim quando dá para cumprir esse sim. Então, eu vou continuar da mesma forma, não é pesquisa que induz ou aponta como é que eu vou me comportar. Então, vou continuar a falar da cidade de São Paulo, vou continuar a dizer os problemas que nós enfrentamos, as soluções que nós queremos apresentar, por exemplo, em relação ao cartão merenda, que nós enviamos a 1 milhão de alunos e que nós vamos manter no ano que vem, para que os alunos continuem também no contraturno a estudar dentro de casa, para poder recuperar o tempo, o conteúdo pedagógico do tempo que as escolas ficaram fechadas na cidade de São Paulo. Então, nós vamos continuar a fazer campanha do jeito que a gente começou desde o início, até porque estamos na frente e estou muito convicto e muito tranquilo e muito confiante também na nossa vitória no próximo domingo. Bom, essa é a última mesmo. É claro que o candidato opositor
vai tentar pegar o seu ponto mais fraco. Isso é uma coisa óbvia em qualquer tipo de disputa. E já se espalha que depois da eleição poderia ter lockdown em São Paulo, e quem ouve falar em lockdown fica desesperado. Que notícia você tem sobre isso em relação à cidade de São Paulo? Olha, aqui a gente segue a recomendação dos cientistas, aqui a gente segue a recomendação da vigilância sanitária. É até um desrespeito com essas pessoas que são preparadas, capacitadas, que estudam para poder orientar ao governador e ao prefeito de São Paulo, dizer que elas estão escondendo dados por conta do calendário eleitoral. Na quinta-feira passada, nós tivemos uma coletiva na Prefeitura de São Paulo, mostrando todos os dados do município, né? E volto a dizer, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem tido uma estabilidade em relação ao número de casos, uma estabilidade em relação ao número de óbitos. Tivemos, sim, um aumento de internação, mas a gente tem tido uma redução da quantidade de leitos, em especial da rede privada, um aumento de pessoas de fora da cidade de São Paulo que estão vindo se tratar na cidade de São Paulo. Portanto, isso não qualifica a evolução da pandemia aqui na nossa cidade, e a população ficar tranquila que nós estamos ao lado da ciência e em nenhum momento, desde o início do ano, eu deixei o calendário eleitoral atrapalhar as decisões da Prefeitura. A todo instante, nós tomamos a decisão sempre em defesa da vida. Lamentar que, nesse momento, as pessoas queiram politizar, partidarizar o combate ao coronavírus. O vírus não é de esquerda ou de direita. O vírus é uma realidade científica a ser enfrentada, e eu vou continuar, assim, enfrentando o vírus pelos próximos 4 anos. Prefeito, o senhor encerra a entrevista. Aliás, aqui os meus parabéns, porque eu acompanhei toda a sua trajetória. A doença, não ao coronavírus, mas o câncer que o senhor enfrentou e enfrenta, e tem que ter muita força interior para disputar uma campanha acirrada como essa e chegar ao final da campanha ainda com vigor, com força, para continuar na disputa. Obrigado, Atena. É um prazer, mais uma vez, falar com você. Queria aqui, mais uma vez, pedir a confiança, o apoio da população, para que as pessoas possam comparar o currículo de cada um já fez para a cidade de São Paulo. Tenho certeza que quem compara, vota Covas. Muito obrigado.